Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast O Sucesso Está na Mente. Primeiramente, agradecer ao nosso FB Ideias por estar cedendo esse espaço aqui para a gente falar de empreendedorismo, de inovação, de educação, educação nos negócios, educação na sua empresa e educação na sua vida pessoal também. Então, hoje a gente vai falar de metas. Então, eu quero começar essa introdução falando para você que é empresário, que existem 4 metas no seu negócio. E isso posso dizer que são as 4 metas mais importantes de uma empresa. Primeira meta. Vamos lá, pega papel e caneta e anota que vale a pena. Primeira meta, aumentar o teu ticket médio, aumentar o preço do teu produto ou serviço. E aí tem uma estrutura. Obviamente, você não vai simplesmente aumentar o preço, você vai aumentar o valor que você gera para o seu cliente e naturalmente você vai conseguir aumentar o preço sem ter uma resistência ali do público, porque você está gerando muito valor. Tem muitas pessoas querendo a sua solução, mais até do que você consegue entregar. E esse é o momento de você aumentar o seu ticket médio. Beleza? A outra meta que toda empresa precisa ter é diminuir os custos de aquisição de cliente, custos fixos, custos variáveis e aumentar o ticket médio, que foi a meta que eu trouxe como primeira meta. Nesse ponto, quando você faz isso, você consegue fazer mais com menos. Você consegue operar com menor investimento, mas gerando mais resultado. Para isso, você tem que dominar os processos de vendas, as etapas e apertar ali aquela etapa que está quebrando, aquela etapa que está com percentual baixo, aquele indicador talvez de captação de leads, de prospects e não estão performando da maneira que deveriam para você alcançar as metas da sua empresa, da sua equipe de vendas e etc. A terceira meta, aumentar ticket médio. Segunda, diminuir o CAC, diminuir os custos fixos, variáveis, custo de aquisição de cliente e fazer mais com menos. Essa é a segunda meta. A terceira meta é você pegar e mostrar o teu produto ou serviço para outras pessoas. E aí você entra na meta de conseguir... Tudo bem, Fernando? Eu senti aqui a respiração do Fernando aqui. Nosso amigo Fernando tá aqui com a gente, viu? Fica ligado aí que ele vai já aparecer aqui. Eu vou passar a bola aqui para ele, vou tocar aqui para ele aqui. Tô só colocando aqui as metas para você ficar ciente das metas que toda empresa precisa ter. Terceira meta, aumentar a visibilidade do seu produto ou serviço. Aumentar o que a gente chama de anônimos, as pessoas que não sabem que você existe, não sabem que o teu negócio existe, não sabem que você tem a solução do seu produto ou serviço e você precisa, através de ferramentas de marketing, de publicidade ou de anúncios, de impulsionamento, um rádio, seja lá qual meio que você vai usar, mas para que alcance esse público que não sabe que a tua empresa existe. Então, a gente tem aumento do ticket médio, diminuição do CAC e dos custos fixos e variáveis, fazendo mais com menos. Vou passar a bola aqui das metas para o meu amigo Fernando. Metas para a equipe de vendas, para a equipe comercial, para treinar a equipe, é importante numa empresa? É muito importante que nós consideremos que uma área não só de vendas, não só de comercial ou marketing, ela seja estruturada por norteadores de resultado. E é muito importante que esse norteamento para resultados, ele seja considerado por hierarquia. Então, desde os níveis estratégicos ao nível tático até o nível operacional, cada um deles é muito importante que possa ser desdobrado de forma que sejam mensuráveis metas que eles possam vir a alcançar. Em outras palavras, se você trabalha numa empresa que tem gerência, que tem supervisão e que tem os vendedores na ponta, cada um desses níveis possui as próprias metas. Talvez você seja aquele que seja um empresário que está começando hoje a sua loja, o seu empreendimento. É muito importante que você tenha objetivos claros, objetivos que vão nortear onde você quer chegar e metas que te ajudem a conseguir compreender se você
está no caminho certo, como se fossem luzeiros no meio da escuridão para que te norteiem se você vai ou não alcançar o seu resultado. Como nós estamos aqui falando sobre a área de vendas, é muito importante que o empresário ele consiga avaliar se as metas desdobradas da área de vendas, se elas são capazes, se elas são suficientes para poderem custear a empresa como um todo. Em outras palavras, eu já participei de situações em que estava fazendo consultorias com empresas em que o produto a ser vendido era um excelente produto, tinha um excelente acabamento, um excelente atendimento, os vendedores bem preparados, porém o ticket médio do produto era baixo para a proposta de negócio. Então o que acontecia? A empresa vendia muito, mas a conta não fechava no final do mês. Por isso que o Lucas estava falando sobre a meta de você poder alavancar, de você poder ampliar o valor do ticket médio que você possui na sua empresa. Por que isso é importante? É importante porque a razão de existir da empresa, ela precisa ser clara para todos os níveis hierárquicos. Agora, a empresa, ela tem dentro da sua estrutura que conseguir viabilizar a sua existência no curto, no médio e no longo prazo. Então, se ela não tem um valor médio de produtos que ela oferece, que seja capaz de custear toda a cadeia, essa empresa ela está fadada no curto prazo, provavelmente, a não conseguir subsistir a uma alta do dólar, a uma mudança na inflação, no IPCA, a uma mexida por parte do nosso sistema de negócios, da cadeia produtiva, e tudo isso pode vir a contaminar o seu projeto, independente da natureza dele. Você concorda com isso, Lucas? Concordo, total. Tava tentando lembrar aqui, cara, da meta. Eu me lembrei, é recorrência. Aumentar o ticket médio, diminuir o CAC, diminuir os custos fixos variáveis dentro das possibilidades e fazer mais com menos. Terceiro, recorrência. É fazer a gestão de relacionamento com o cliente a recorrência. Aqui é a cabeça cheia de informação, esqueci. Recorrência e, por último, aumentar a quantidade de anônimos que conhecem o teu produto ou serviço. Ou seja, aumentar o fluxo de pessoas que vão começar a conhecer a tua empresa. Saber que a tua empresa existe, saber que existe aquela solução, aquela necessidade. Então, pegando o gancho do que o Fernando falou, em termos de alinhamento de meta, eu vou trazer aqui uma ferramenta para vocês passarem e estruturarem as metas das suas empresas ou da sua empresa nos próximos 12 meses. É uma ferramenta que se chama GPCT Base. Vou pedir para o nosso amigo aqui, Nereu, da Lapada Produções, fazer essa edição aqui para você visualizar aqui da melhor maneira possível. GPCT Base significa Goals, que é objetivo. Qual é o objetivo da empresa? Qual é o objetivo dos próximos 12 meses? Ou seja, qual a meta dos próximos 12 meses? Essa meta o financeiro estipula com base nas informações que eles têm de custo comercial, custo do marketing, custo de investimento em anúncio. Então, o financeiro estipula as metas. Então, quais são as metas dos próximos 12 meses? Então, é o G de Goals, em inglês. Goals, objetivo, meta. Segundo, Plan. Qual é o plano? Qual é o plano de ação? Quem vai fazer o quê? Onde vai ser feito? O que vai ser feito? Como vai ser feito? Qual é o prazo, qual é o orçamento, o que cada um vai fazer. Isso tem que estar claro, isso tem que estar objetivado dentro do seu negócio para que você possa ter um indicador e medir a performance dos seus colaboradores. E depois do Plans você tem GPC, Challenges, que são as objeções, que são os desafios, né? Que são aqueles problemas que você pode vir a enfrentar durante a execução do plano. São aqueles desafios que a sua equipe pode vir a enfrentar. Então, como que você vai se antecipar esses desafios que podem acontecer para você realizar essa meta de 12 meses? Por exemplo, se a sua meta de 12 meses é vender R$1 milhão, então quais são as possíveis objeções que você pode vir a ter para você efetuar e chegar nesse valor, chegar nesse denominador? Então você tem que ter isso no papel, planejado, executado, com indicador. GPCT, T de
time, né, que é a data, tudo precisa de data, ser datável. Você precisa que a sua equipe tenha uma meta, não só de 12 meses de 1 milhão, mas de 6 meses, de 3 meses, de 1 mês, de 15 dias, até uma semana, até um dia. Isso mesmo. Todo dia você tem que saber o que a tua equipe tem que fazer para que aquela meta de R$1 milhão aconteça. Porque se você não sabe que todo dia tem que fazer, você fica com aquela grande expectativa de coisas que você precisa fazer e não faz nada. Não é colocar que vai ganhar R$1 milhão e ficar sentado e ficar esperando a oportunidade. É você colocar na sua equipe objetivamente o que cada um tem que fazer. Colocar a data. Olha, essa semana você vai fazer isso. Esse mês você vai fazer isso, nesse semestre a gente vai fazer isso, e cada um saber exatamente o que tem que fazer. E aí a gente tem o BAS. O BAS é o budget, que é o orçamento, eu já falei qual é o orçamento. A gente tem o A de autoridade, de authority, que significa que cada um tem que ter autoridade naquilo que faz e ter a responsabilidade daquilo que está fazendo. Exemplo, o marketing é responsável pelos anúncios, pelos retornos que, que os anúncios estão trazendo para a empresa. O marketing é responsável por atrair mais clientes, seja com um layout, seja com uma propaganda offline, física, mas ele precisa atrair mais cliente. Então o marketing, quem for responsável, tem que estar responsável por tudo, tem que ser autoridade naquilo. Assim como o financeiro, assim como a parte comercial, tem que ser responsável também. E aí a gente tem o C e o I do final, que aí o Nereu Produções está colocando aí para vocês assistirem. O C significa consequências e implicações. Ou seja, se todo esse plano, se todos esses objetivos acontecerem, quais são as consequências e as implicações? Isto é, se tudo que você planejou, você executar, quais são as consequências? E quais são as implicações? Isto é, o que pode dar errado? O que pode não sair como você planejou? Quais são as consequências de haver um erro no marketing, ou no financeiro, ou no comercial? Quais são as consequências de você não investir em uma ferramenta para que você possa dar uma operação melhor para o comercial, ou dar uma operação melhor para o marketing? Quais são as consequências e implicações de você não investir mais em treinamento da sua equipe? Então você tem que pensar nisso, pensar no longo prazo mesmo. Eu me estendi um pouco, mas eu queria que o Fernando complementasse nessa questão do treinamento para a equipe, de deixar claro na cabeça do colaborador exatamente, especificamente o que ele tem que fazer. Você pode ajudar a gente, Fernando? Porque eu sei que você é profissional nisso. Sim, quando nós estamos falando sobre treinar a equipe, nós estamos falando de aperfeiçoar algo com um padrão que não necessariamente vai ser engessado, mas que funcionará como um norteador de um caminho, em que se ele percorrer aquele caminho por várias vezes, ele vai conseguir potencializar aquele resultado. Para começar a realizar um treinamento para a equipe, o primeiro passo não é o treinamento. O primeiro passo, como você já colocou muito bem, é a definição da estratégia. Mais importante que a velocidade é a direção. Então, qual é o objetivo que nós queremos que os nossos vendedores alcancem? O que nós queremos que eles alcancem? Que tipo de performance seria interessante para a empresa? Essa performance no curto, no médio, no longo prazo tem quais implicações? Então, esse alinhamento estratégico de para onde a empresa está indo, de qual resultado que se espera da área de vendas, ele antecede o treinamento. E esse treinamento ele também é muito importante que seja alinhado com os valores da empresa. Para quê? Porque para que cada pessoa, ao ser capacitada, ela lide com aquilo que é importante para a empresa e que não pode vir a ser transgredido. Como, por exemplo, um caso de vendas em que envolva integridade, que não é a venda por qualquer custo. Quantas e quantas vezes a gente vê empresas que têm uma área de vendas que até vende bem, e a gente pode perceber isso no ramo das bebidas, sejam elas alcoólicas ou não, em que você tem um rol muito grande de vendedores. Alguns vendedores conseguem crescer, ser promovidos, são bem-sucedidos e têm grandes destaques. Outros não duram 3 meses na função exatamente porque alguns valores eles são corrompidos na base. Então esse alinhamento do que é que nós gostaríamos que acontecesse
quais são os valores que sustentam esses objetivos, eles antecedem o treinamento. E aí, quando a gente vai falar de treinamento propriamente dito, quando nós vamos falar do desenvolvimento daquele vendedor, é muito importante que nós consigamos entender quem é o vendedor. Qual é o temperamento dele? Quais são as tendências comportamentais dele? Como ele age? Como ele reage? Como ele lida com a pressão? Como é para ele apresentar o preço? Que tipo de comunicação que é mais fácil para ele? Ele é um vendedor de públicos 1 a 1? Ele é um vendedor de grandes multidões? Como ele se relaciona com isso? Ou seja, é muito importante que o vendedor se conheça. Então, sempre que eu trabalho com treinamentos para vendedores, eu considero que parte do treinamento ele considera o autoconhecimento. E é um autoconhecimento que será benéfico para o vendedor, uma vez que ele, antes de ser vendedor, ele era um ser humano. Então ele vai entender por que ele age e reage com os relacionamentos pessoais da vida dele. E ele também entenderá como que ele age e reage dentro do seu ambiente de vendas. Quando essa camada de autoconhecimento está bem estabelecida, em cima da camada do autoconhecimento eu estabeleço uma camada do desenvolvimento, que aí vai entrar abordagem ao cliente, como é que ele faz uma boa sondagem, quais são as perguntas de sondagem, ao contrário do que já aconteceu comigo de entrar numa loja de tênis e o rapaz falar comigo assim, você está procurando um tênis branco ou preto? E na verdade ele não sabia nem que eu estava procurando exatamente um tênis, ele já me disse qual era a cor do tênis e aquilo me desagradou e eu mudei de loja. Então é muito importante que na primeira abordagem que o vendedor ele se conecte comigo. Então tem uma conexão ali que ela é não verbal, é uma conexão inconsciente, é um rapport, a pessoa sentir o que eu estou sentindo quando eu estou olhando uma vitrine de forma respeitosa, íntegra, se aproximar num tempo que é saudável para ambos, que não fique invasivo, mas que também não fique longe demais. Isso tudo tem que ser treinado. Então depois que você passa pelo processo de afinidade, de contato, você começa a sondar o seu cliente de acordo com aquilo que ele possui de interesse para que você possa atender as expectativas dele. Não há como você atender a expectativa de um cliente sem fazer boas perguntas. E que perguntas nós faremos? Como conduzir essas perguntas? Em que estado emocional esse vendedor precisa estar para fazer uma boa pergunta a ponto de conseguir uma resposta coerente? Depois que você sai então dessa camada de autoconhecimento, desenvolvimento, conexão, boas perguntas, ali você vai conseguir finalmente entrar na melhor parte da vendas. E qual é a melhor parte da venda? Lidar com a objeção. E por que é importante que essa parte seja alcançada? Porque a objeção é a razão de compra. É quando o cliente ele tem uma tomada de decisão do quanto verdadeiramente aquele produto ou serviço é realmente importante para ele e ele vai te dar os elementos que até um determinado momento ele ainda não te trouxe. Quando você chega nesse patamar, é ali que surgem as objeções clássicas, como por exemplo, não tenho dinheiro, não é para mim, eu não sou o decisor, não tenho tempo. E vão surgir outras inúmeras possibilidades de objeções que elas têm intimidade com a conclusão da venda. Então perceba que é uma caminhada, é um processo que começa com autoconhecimento, desenvolvimento, conexão, perguntas, objeção. Contornou as objeções, ainda vem uma outra etapa, forma de pagamento, mas de uma forma amável, de uma forma gentil, de uma forma que a pessoa também não se sinta impelida a comprar com obrigatoriedade, sim com um certo amor, um certo respeito. E finalmente você conclui a venda. Isso que eu estou falando de um treinamento básico. Isso não é um treinamento nível hard. Os treinamentos nível hard eles vão acontecer de outras esferas. Mas sem esse primeiro viés de treinamento, você não consegue tirar o talento que está às vezes escondido dentro do coração daquele jovem que é um excelente vendedor. Colocar cada um no seu lugar, né? Não, Exatamente. Quando você falou, eu fiquei pensando, cara, eu quero que o Fernando me dê esse treinamento, mas eu quero fazer melhor, Eu quero que ele dê esse treinamento para mim e para você. Dia 13 e 14 de novembro nós teremos o RPM, Acelerador de Resultados. Resultado, processo e métrica. Então, não espere que esse evento seja um evento motivacional, porque é um evento técnico. Mas com técnica, a gente também vai ter essa pitada de autoconhecimento e de treinamento de equipe com o nosso especialista Fernando. Ele vai trazer algumas estruturas de treinamento de equipe. Então se prepara dia 13 e 14 para você separar um tempo para planejar o teu negócio, planejar tuas metas, planejar teus objetivos, entender um processo de vendas, entender a criação de uma meta, para que você possa colocar isso em prática no outro dia.
não é estudar, estudar, estudar. É pegar o que você vai aprender e operar e praticar. Não existe perfeição da cabeça para cima. Não adianta você teorizar, 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 se você não praticar, praticar e praticar. Sócrates dizia algo que eu acho muito bonito. Não existe conhecimento sem ação. Não há como você ter conhecimento só na esfera do pensamento. Você precisa ter esse pensamento alinhado com uma ação, com um agir, com uma atitude, com uma postura. Porque se esse casamento não existe conhecimento. O que existe é uma estrutura de pensamento. Então, eu quero que você, empresário, se prepare para dia 13 e 14 de novembro, você pegar a sua cabeça e colocar informação. E quando chegar na segunda-feira, você colocar aquilo ali em prática. Falar com a tua equipe, estipular as metas, estipular os objetivos e literalmente mudar o teu jogo. Mudar o teu negócio, mudar a tua vida. Porque não se trata do negócio, mas é o que acontece quando você estrutura o negócio, né, Fernando? As famílias que você estrutura, que você dá oportunidade, a sua própria família, a sua qualidade de vida, as coisas que você começa a ter oportunidade de fazer. E você sabe muito bem disso, melhor do que eu até, quem sabe. Eu sou novo, eu não sei qual a sua idade, está me assistindo, talvez seja mais velho do que eu. Então, não é sobre você apenas, não é sobre sua família apenas, são várias famílias. E à medida que você se capacita, você dá a oportunidade para que mais famílias façam parte da sua empresa, até que a sua empresa se torne parte da sociedade. Não é isso? Você presta um serviço para a sociedade, chega um ponto que a sua empresa é tão grande que você se torna parte da sociedade, de contribuir, de pagar impostos, de gerar valor. Então, por isso, esse convite de 13 e 14 de novembro. Fernando, voltando para o nosso assunto sobre metas. Tenho uma dúvida. Sei que você é especialista nisso. Eu tenho uma equipe com 7 colaboradores e eu gostaria que eles cumprissem as metas estipuladas. Mas me parece que existe uma certa confusão a respeito do que fazer. Talvez essa confusão esteja partindo de mim. O que você me aconselharia, se você estivesse me dando uma consultoria, a estruturar nesse caso específico? É interessante que nós consideremos que o líder precisa ter no mínimo 5 pilares estabelecidos no seu modelo de gestão, antes de nós pensarmos nos liderados. Então, parte do líder a clareza, parte do líder dizer para onde nós vamos. Não é à toa que Sêneca, filósofo estoico, há mais de 2000 anos, dizia que não existe vento favorável para quem não sabe para onde vai. Então, a primeira pessoa a ter clareza do caminho é o líder. A segunda parte tão importante quanto a primeira é que o líder tenha experiência na caminhada. Então é importante que ele tenha o C de clareza, mas também que ele tenha o C de caminhar. É importante que ele conheça os caminhos que levarão ao resultado que ele quer trazer para as pessoas. Por quê? Porque um dos principais papéis de um líder é inspirar pessoas. Liderança orientada para pessoas, gestão orientada para processos. Quando o líder ele não tem clareza e ele não conhece o caminho, ele vai querer resolver questões de liderança com processos. E ele vai misturar pessoas que deveriam ser tratadas como pessoas junto de processos que deveriam ser tratados como processos. Ele vai pegar processos para tratar pessoas, vai pegar pessoas para tratar processos. Então, a primeira caixinha seria: líder, observe quanto de clareza você tem de onde você está, para onde você vai, qual é o caminho que te leva para isso. Ponto A e ponto B. Quem você é, quem você está sendo e como você gostaria de conectar esses 2 pontos. Clareza, caminhar. Depois de caminhar, ele começou a colocar definir o caminho, ele precisa caminhar. Então, clareza, caminho, caminhar. É importante que o líder tenha essa clareza desses 3 Cs. Clareza, caminho, caminhar. Tem clareza, tem caminho e ele está caminhando, ele sabe dar os passos, ele conhece os buracos do caminho, ele sabe não se perder no meio da escuridão, ele vai para um 4º C. Clareza, caminho, caminhar, constância.
Para quê? Para que ele possa ter a experiência necessária para que nos dias que vender muito, o euforismo não faça com que ele pense mais sobre ele do que ele realmente é, e nos dias de vale, nos dias de queda, nos dias de dor, da dimensão do que são picos e vales. Você está no pique porque normalmente passou por um vale e colecionou aprendizados. Mas a permanência no pico depende muito da qualidade dos aprendizados que você reteve. E os momentos de vale, muitas vezes, são simplesmente momentos de aprendizado. Um líder que passa por clareza, caminho, caminhar e constância, ele sabe quem ele é no pico, ele sabe quem ele é no vale, ele sabe quem ele foi quando ele foi um vendedor que vendia muito e era exaltado pela empresa, mas ele também sabe quando ele foi um vendedor que vendia pouco e foi até demitido. E ele não mistura uma coisa com a outra porque ele entendeu que antes dele ser um vendedor, ele é um ser humano. Então, quando ele tem clareza, caminho, caminhada e constância, ele é um líder que pode levar para a conquista, que é o último C. Então, o líder, ele passa por esses 5 Cs. Clareza, caminho, caminhar, constância e conquista. Quando o líder tem esse entendimento e de que a conquista não é maior do que ele, a conquista é um fruto do resultado dele, é um fruto da manifestação do seu serviço, ele está preparado para que as pessoas que estão à volta dele se inspirem. Por que eu estou dizendo isso? Porque Alberto Merabia, nos anos 50, deixou como legado dos seus estudos que 93% da nossa comunicação é não verbal, apenas 7% é verbal. Por que isso é importante? Se 93% da minha comunicação é inconsciente, eu sou um líder que inspiro muito mais pelo que eu não falo e muito mais pelo que eu faço. E se eu estou liderando 7 pessoas, eles não vão aprender o que eu digo, eles vão aprender o que eu sou. Então, para poder comandar 7 pessoas, você começa primeiro entendendo quem você é enquanto líder, para que depois você leve esse conhecimento para 7 pessoas. E aí, ao levar para 7 pessoas, é muito importante que você permita que essas 7 pessoas se conheçam como vendedoras. Que tipo de vendedor você é? Você é um vendedor que fecha a venda na hora, mas executor? Ou você é um vendedor que prefere conversar e gasta tempo conversando, às vezes atende 500 pessoas no dia, porque você conversa com todos, mas fecha poucas vendas? Ou você é um vendedor que planeja quem você vai abordar e só aborda aquela pessoa porque você sabe que é um tiro certo? Ou você é daquele que se preocupa tanto com a vida do seu cliente que sai dali até amigo do seu cliente? Então, conhecer o seu perfil de vendedor e também qual é o perfil de cliente que você atrai te ajuda a ter uma dimensão de como vai ser sua vida enquanto vendedor. Lembrando que qualquer negócio no Brasil e no mundo hoje que não tiver vendas é um negócio falido. Se a Apple não vender, ela quebra. Se a Amazon não vender, ela quebra. Se o Google ficar obsoleto, ele quebra. Então todo mundo é um vendedor em potencial. A grande questão é, muitos não sabem disso. Total, eu fiquei aqui hipnotizado. Não sei se você ficou hipnotizado também aqui com o nosso amigo Fernando, com toda essa eloquência. Eu queria fechar o nosso podcast sobre metas falando sobre uma história. Uma história engraçada até. É uma história, eu diria, engraçada. É que muitas vezes nós, você, estamos pedindo coisas a Deus. Esse Deus, Senhor, não sei qual é a sua crença, seu credo, estamos pedindo coisas a Deus. Senhor, Pai, Deus, ou como você chama, Jesus, não sei, você está pedindo. Eu queria prosperar, eu queria que meu negócio crescesse, eu queria ter mais dinheiro, eu queria isso, eu queria aquilo, você está pedindo. Pedindo. E muitas vezes, se você parar para pensar, se você tem filhos, como que você olharia para o seu filho se ele estivesse chegando para você e toda vez que ele te visse, ele te pedisse algo? Ele te viu, pediu. Te viu, pediu de novo. Te viu, pediu de novo. Você ia olhar para ele, ó, lá vem o pidão. Lá vem o pidão. Chegou, pediu. Chegou, pediu. O que eu quero dizer com isso? Se muitas das vezes que a gente está pedindo, a gente começasse a olhar para os recursos que nós temos e agradecêssemos, talvez a nossa mente mudaria de configuração. Talvez a nossa postura mudasse de configuração e com a postura diferente, uma atitude diferente. Com uma atitude diferente, um resultado diferente. Fernando falou aqui de liderança e inspiração.
E eu quero te provocar a pensar como seria a sua vida se você hoje começasse a agradecer ao invés de pedir. Agradecer ao invés de pedir. E a reflexão do filho que está sempre pedindo para o pai. E você está pedindo para Deus, para o seu pai, mais segurança, ou mais dinheiro, ou mais prosperidade no seu negócio. E a grande pergunta é, o que você acha? Como que você acha que isso vai chegar até você? Vai cair no seu colo o dinheiro? Vai cair no seu colo a prosperidade? Vai cair no seu colo o crescimento da sua empresa? Vai cair no seu colo uma explosão de vendas? O que você acha? Talvez aquele desafio que você tem com o seu colaborador, talvez o desafio que você tem com o cliente, talvez aquele desafio de reclamação por um processo mal feito, por um processo mal executado, seja a oportunidade que aquela força maior que você crê está te dando para você de fato obter o que você deseja. A grande reflexão é que é exatamente como você está, é exatamente onde você está, que você tem a oportunidade de se levar para onde você quer ir. Então, se você começar hoje, ao invés de pedir, agradecer, olhar para a situação e entender que essa situação que te prepara para lá na frente chegar onde você um dia sonhou chegar. Você, empresário, já deve ter tido muitas conquistas, mas aquela conquista que você ainda não teve é o olhar que você ainda não teve para a realidade que você está vivendo. E eu quero encerrar esse podcast com essa reflexão. E se você começar a se agradecer para você se levar e se conduzir para onde você quer ir. Pensa nisso. Esse é o nosso podcast Sucesso Está na Mente. Fernando, mais uma vez, obrigado aqui pela participação. Obrigado a todos. E a gente se vê na próxima semana. Valeu!